Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, continuamos na temática a formação de um mensageiro de Deus, parte 2, falando um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Anteriormente a gente viu um pouco da conversão do apóstolo e o caminho que ele seguiu. Para isso é importante, se você não leu, lê o capítulo 9 do livro de Atos, que vai contar a história da conversão do apóstolo Paulo. Bom, Paulo recebeu uma mensagem vinda de Deus, isso confirmava o seu apostolado. Ele não foi uma testemunha auricular de Jesus Cristo. Então, como é que ele se tornou um apóstolo? Por causa da mensagem dele. Ele recebeu a própria mensagem do Cristo. Se você abrir em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai falar a respeito das instruções da ceia, ele vai dizer: o que eu recebi do Cristo, assim eu passo para vocês. Ou seja, Paulo ele tinha recebido a revelação dele diretamente do Cristo. E essa era uma questão muito contestada, principalmente por esses irmãos de Gálatas, que eles falavam: esse evangelho que você está pregando, você recebeu de onde? Se você não era testemunha de Jesus. Mas aí Paulo vai dizer: o meu apostolado e essa mensagem eu recebi do Cristo, do próprio Cristo. Então nesse capítulo é interessante que Paulo, ele relata que depois da sua conversão, 14 anos depois, ele subiu para Jerusalém. E Jerusalém era o centro da comunidade cristã, era ali que começava o coração, e os líderes ou as colunas da igreja cristã estavam ali: Tiago, Pedro, João e outros homens. Então Paulo sobe para Jerusalém para falar com esses irmãos, para prestar contas para esses irmãos e mostrar: é essa a mensagem que eu estou pregando. Por quê? E é interessante que ele vai dizer que alguns espiões, ou alguns judeus ou judaizantes que não gostavam da mensagem de Paulo se infiltraram no meio das igrejas que Paulo estava plantando para ver realmente qual era do apóstolo e qual era da sua mensagem. Interessante, né? Porque existe um movimento de sabotagem dentro da própria comunidade, né? Só que Paulo sacou esses caras, e Paulo diz que ele não deu muita trela para eles e não perdeu tempo com esses caras para que o evangelho não fosse perdido, porque ele sabia que esses caras eles tinham más intenções nesse sentido. Então Paulo sobe para Jerusalém para apresentar a mensagem que ele está pregando para esses irmãos. E esses irmãos, Tiago, Pedro, os pilares da igreja, João, eles confirmam e eles realmente falam: a palavra do apóstolo Paulo é uma palavra enviada por Deus. Realmente o que Paulo está falando bate com o que Jesus Cristo falou, e ele não está falando o evangelho diferente, ele está falando o evangelho de Deus para um público diferente. E é interessante que Deus ele destaca, Deus ele levanta Pedro e Paulo, né? No livro de Atos a gente vê até o capítulo 12 um destaque para Pedro, e depois do capítulo 12 um destaque para Paulo, né? Pedro ele é levantado como um apóstolo para os judeus, então ele prega para os judeus, o seu público a princípio são os judeus, embora depois ele vai para Roma, começa a pregar em Roma também. O apóstolo Paulo ele é enviado para os gentios. Então, toda a pregação de Paulo é pautada para os gentios. Mas os dois não tinham uma mensagem diferente. Os dois tinham o mesmo evangelho pautado em Cristo Jesus. E talvez esse era um dos problemas, porque quem era judeu e conhecia Pedro, ouvia Paulo e falava: esse cara está pregando um evangelho diferente. Mas não. A própria liderança da igreja reconhecia que era o mesmo evangelho. Então isso legitimou o ministério de Paulo entre os gentios. E o Paulo, quando cita isso em sua carta, ele está meio que dando uma credenciada à sua mensagem por parte dessas colunas da igreja, como se ele estivesse falando: vocês estão duvidando? Então vão lá e falem com Tiago, com João e com Pedro, e vocês vão ver que eles estão legitimando esse evangelho que eu estou pregando, porque eu recebi da parte de Deus. Então esse texto é interessante porque revela um movimento importante, que é submeter a mensagem que recebemos da parte de Deus aos líderes da comunidade. Isso nos revela que a comunidade de Deus tem liderança. E não é liderança porque é melhor ou porque é pior, é porque o Espírito Santo seleciona alguns homens
para serem colunas e líderes dessa comunidade. E esses irmãos, eles estão sensíveis ao Espírito Santo para conseguirem discernir o que Deus tem feito através da vida de outros irmãos que também são levantados para pregar o Evangelho. Então a comunidade de Deus, a Igreja de Jesus, é uma comunidade onde nós somos chamados a prestarmos contas daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Ninguém caminha sozinho, ninguém empreende nada sozinho, ou não deveria ser assim, porque nós vivemos em comunidade. E até o apóstolo Paulo, que recebeu a própria mensagem do Cristo, se submeteu ao escrutínio, se submeteu ao julgamento desses irmãos. Que isso fique de lição para a gente, a importância de vivermos a vida em comunidade, prestando contas uns aos outros em amor, pois essa é a comunidade de Deus. Então o apóstolo Paulo segue livre pregando o seu evangelho, porque não é um outro evangelho, mas é o mesmo evangelho de Cristo Jesus, as boas novas da libertação, que em Cristo nós somos livres e pela fé no sacrifício do Cristo nós somos aceitos por Deus, não mais pelas nossas obras, não pelas obras humanas, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo.